comunista exposto. W. Clown Skusen. Capítulo 12, continuação. A tarefa futura. O Império Soviético é sempre vulnerável à pressão econômica? Provavelmente, a maior fraqueza do bloco sino-soviético é sua economia instável. Este é um ponto fraco no qual as pressões pacíficas poderiam ter efeito devastador. Não há quantidade de propaganda soviética que possa encobrir o evidente colapso das comunas chinesas e a lenta ineficiência das fazendas coletivizadas soviéticas. Cada um dos países satélites soviéticos está definhado em uma depressão. Até mesmo Pravda tem criticado abertamente a falta de artigos essenciais e a má qualidade dos bens de fabricação russa. Estes são fatores de austeridade e privação que, somados ao ódio e à miséria do povo, alimentam constantemente as chamas do potencial de revolta. Os líderes vermelhos têm usado táticas terroristas para reprimir revoltas, apesar do estado de sítio virtual que existe em todo o Império Soviético. Há muitos surtos de protesto violento. Tudo isso explica por que os líderes soviéticos estão constantemente a solicitar livre comércio, empréstimos de longo prazo e aumento da disponibilidade de bens materiais do Ocidente. Economicamente, o comunismo está em colapso, mas o Ocidente não teve o bom senso de explorar a situação. Em vez disso, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e 37 outras potências ocidentais estão enviando grandes quantidades de bens ao bloco sino-soviético. Alguns líderes empresariais tiveram a ousadia de insinuar que o comércio com os vermelhos ajuda a causa da paz. Afirmam que nunca se luta com quem se negocia. Aparentemente, não conseguem lembrar dos fins da década de 30, quando foi exatamente esse tipo de pensamento que levou à venda de sucata de ferro e petróleo aos japoneses logo antes da Segunda Guerra Mundial. Após o ataque a Pearl Harbor, tornou-se de uma clareza trágica que, enquanto o comércio com os amigos pode promover a paz, o comércio com um inimigo ameaçador é um ato de autodestruição. Teremos esquecido essa lição fatal tão rápido? Será impossível que o Império Comunista imploda em razão de pressões pacíficas? Líderes comunistas sempre foram extremamente sensíveis às suas próprias fraquezas internas. Muitas vezes, recorrem à pena capital para suprimir a crítica amarga de seu próprio povo escravizado. Usam de propaganda para se vangloriar do sucesso fingido nas próprias áreas em que sofrem as maiores derrotas e fracassos. Um exame minucioso da história recente mostrará que uma ou outra vez os homens livres poderiam ter detido as conspirações comunistas, só por observar as oportunidades para explorar
as candentes pressões internas, que estavam prontas para explodir. Muitas destas pressões estão intensificando-se hoje. Cada uma delas representa uma oportunidade de ouro para a ascensão direta do Ocidente livre. Mas os homens livres precisam decidir-se se realmente querem a liberdade para os cativos da cortina de ferro. Vale a pena desistir de um pouco de comércio? Vale a pena a atenção política temporária de um confronto com a ONU? Valerá a pena o clamor momentâneo que os agentes vermelhos incitariam se retirássemos o reconhecimento diplomático? Para os lutadores da liberdade, especialmente nos países satélites, é muito confuso ver a claudicante economia comunista recebendo o apoio de 39 nações ocidentais. Na ONU, a distorção da justiça e do bom senso os deixa aturdidos. A capitulação e as concessões constantes nos círculos diplomáticos parecem-lhes um ultraje. Um refugiado de um campo de trabalho escravo russo escreveu-me: deve haver laço de ignorância em torno dos pescoços do Ocidente. Eles não sabem que, se o Ocidente parasse de acariciar e mimar os líderes comunistas, eles seriam derrubados por nós. Nas mentes dessas pessoas, retermos o impacto das poderosas pressões pacíficas que não nos são disponíveis à beira da negligência criminosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, prometemos a liberdade a todos esses povos satélites e nunca devemos deixar que os comunistas se esqueçam de que Stalin também prometeu liberdade em sua ordem número 130, datada de 1º de maio de 1942. Joseph Stalin declarou: não é nosso objetivo ocupar terras estrangeiras ou subjugar povos estrangeiros. Não temos nem podemos ter objetivos de guerra, como a imposição de nossa vontade em regime aos povos eslavos e outros povos escravizados da Europa, que esperam por nossa ajuda. Nosso objetivo consiste em ajudar esses povos em sua luta pela libertação da tirania de Hitler e depois os deixar livres para governar em suas próprias terras como eles desejam. Nem o Ocidente deve permitir que Nikita Khrushchev esqueça do que disse. Uma União Soviética tem grande empatia com todas as nações que se esforçam para obter e manter sua independência. E essas nações podem estar certas de que a União Soviética, sem qualquer intromissão em seus assuntos internos, sem estipular qualquer condição, irá ajudá-las a reforçar sua independência pela qual tanto lutaram. On the Great Patriotic of War of Soviet Union, Foreign Language Publishing House, Moscou, 1946, página 59. E da outra da carta de Nikita Khrushchev ao Excelsior, jornal americano, em 28 de fevereiro de 1958. A fraude eslava e inacreditável dessas declarações
deve motivar as ações livres a manter firme sua decisão de contra-atacar o comunismo em todas as frentes. Com demasiada frequência, os apologistas ocidentais de coexistência e da paz a qualquer preço entram em pânico quando ouvem a sugestão de que se devem aplicar pressões econômicas e políticas para espremer o Império Soviético até que haja uma explosão interna. Choramingam uma medida desse tipo, dizendo que vai derrubar a paz por trás da cortina de ferro. E de fato o faria. Na verdade, perturbar a paz dos líderes vermelhos deveria ser um alvo padrão de estratégia. É exatamente isso que o presidente Woodrow Wilson queria dizer. Não vou tomar parte no aumento de dificuldades que não devem ser aumentadas. E uma dificuldade entre um povo escravizado e seus governantes autocráticos não deve ser aumentada. Nos Estados Unidos, desde que nascemos, sempre fomos a favor da emancipação dos povos mundo afora, que vivem contra a sua vontade sob governos que não são de sua escolha. Enquanto erros como esses existirem no mundo, não se poderá trazer a paz permanente para a Terra. Vou mais longe. Enquanto existirem erros desse tipo, não se poderá trazer a paz permanente para o mundo. Porque esses erros devem ser corrigidos, e os povos escravizados devem ser livres para poder corrigi-los. Um compromisso. Idealismo. David Lawrence, U.S. News e World Report, 31 de agosto de 1959, página 104. Apenas quando as potências ocidentais possuírem a coragem para apertar, com um embargo comercial total, o Império Comunista, e em seguida combinar esse embargo com uma política de vá pra casa e leve seus espiões consigo, os corações dos que lutam para se livrar da cortina de ferro terão esperanças mais uma vez. Só então a eloquente proclamação das nações cativas há de adquirir algum significado. O que o indivíduo comum pode fazer? A guerra entre a liberdade e a escravidão não é apenas uma luta a ser travada por congressistas, presidentes, soldados e diplomatas. A luta contra o comunismo, o socialismo e a subversão do governo constitucional é tarefa de todos. E trabalhar para a expansão da liberdade é o trabalho de todos. É um princípio americano básico que a vida de cada indivíduo sabe melhor do que ninguém o que ele próprio pode trazer e fazer para ajudar, uma vez que esteja informado. Nenhum cidadão terá de ir longe de uma própria casa para encontrar uma linha de batalha vacilante que precisa de ajuda. As influências comunistas estão nos corroendo em toda parte. E milhares de cidadãos confusos frequentemente ajudam e estimulam os comunistas, operando no vácuo de sua própria ignorância. A tarefa é, portanto, tornar-se informado e, em seguida, partir para a ação. Apenas para estimular um pouco do pensamento positivo, aqui vão algumas sugestões elementares para diferentes tipos de indivíduos. Sugestões
Para os pais. 1. Fique perto de seus filhos, para ter certeza de que eles estão sendo treinados para pensar como Washington e Lincoln, e não como Marx e Lenin. 2. No atendimento às necessidades materiais da sua família, não se esqueça de suas necessidades espirituais. Estamos em uma guerra ideológica. Do ponto de vista marxista, a mente de um ateu já está 3/4 conquistada. 3. Não mande seus filhos à igreja. Leve-os! Veja se estão recebendo verdadeiros valores religiosos, não bobagens modernistas. 4. Ajude seus filhos a crescer. Não caiam na linha comunista socialista atual, que afirma que os pais são um empecilho para seus filhos. São um empecilho apenas quando não fazem sua parte. 5. Crianças necessitam de uma fórmula de 90% amor e 10% disciplina. 6. Não caiam no conto da escola permissiva da psicologia que diz que a disciplina prejudica o desenvolvimento humano. Esse pensamento produz desordeiros com personalidade desajustadas, propensos a se deixar levar por qualquer novidade que aparecer. Uma criança precisa saber que vive em um mundo ordenado. A disciplina faz parte deste mundo. Não a dureza extrema, mas uma aplicação de regras razoável e coerente. 7. Como os problemas da juventude passaram a ser uma de minhas próprias áreas de estudo profissional, escrevi um livro concebido para responder à acusação comunista e socialista de que os pais modernos não podem fazer um bom trabalho ao criar os filhos. W. Cleo Skussen. So you went to rise a Boyd. Doubleday, Nova York, 1962. 8. Seja ativo na Associação de Pais e Mestres. Se você não o for, os comunistas e planejadores centralizados assumirão o controle. 9. Crie uma biblioteca da liberdade em sua casa. Inclua boas biografias dos pais fundadores. 10. Todos os dias, use um pouco de seu tempo para atualizar-se acerca dos problemas políticos, nacionais e estrangeiros. 11. Assine uma boa revista noticiosa. 12. Se tiver filhos mais velhos, discuta eventos atuais à mesa do jantar. Aponte logo qualquer desvio à esquerda no noticiário, na TV ou no rádio. Há muito mais desses desvios do que a maioria das pessoas imagina. 13. Organize um grupo de estudos em sua família, em seu bairro ou em sua igreja. Ajude sua família a perceber que há uma grande luta acontecendo no mundo. Uma luta que eles podem ajudar a vencer. E 14. Deixe suas crianças verem que você tem interesse em assuntos cívicos, que participa da vida política, que está preocupado com o que está acontecendo. Elas tomam muitas de suas próprias atitudes emprestadas de você. Sugestões para professores. 1. A força mais importante na vitória contra o comunismo está no campo da educação. Portanto, você
está nas trincheiras da linha de frente. 2. Em certo esteja de que investiu tempo para obter uma boa base sobre o pensamento comunista. Assim você logo conseguirá notar quando ele aparecer. 3. Defina seus planos aos alunos. Defina a diferença entre os fatores que fizeram dos americanos os primeiros povos livres nos tempos modernos e os princípios que lhe destruíram a liberdade, de onde quer que os socialistas e comunistas hajam tomado conta. 4. Ajude os alunos a compreender que a livre iniciativa tem produzido e distribuído mais riquezas material do que qualquer outro sistema já descoberto. Saliente que esse sistema também permite que a maioria dos nossos cidadãos ganhe a vida fazendo o que gosta. Pelo menos podem mudar de emprego se não gostam do que estão fazendo. Também é vital para os alunos compreender que as deficiências que ainda subsistem em nosso sistema são importantes, mas são mínimas em comparação com os problemas monumentais das economias de subsistência sob o socialismo e o comunismo. 5. Cuidado com aqueles que fingem ajudar a educação quando estão só tentando assumir o controle. Os planejadores socialistas e comunistas têm a ambição de eliminar todo o controle local, o que significa que os próprios professores perderiam o controle. 6. Esteja em alerta para o fato de que a educação foi infiltrada pelos contingentes socialistas comunistas mais de 35 anos atrás. Muitos dos infiltrados eram personalidades de alto escalão que subiram até chegar às grandes organizações educacionais. Por serem esforçados, conquistaram amplo controle de algumas de nossas instituições mais respeitadas. 7. Leia Education for One Socialist World, capítulo 8, em The New UN Record, por Chesley Manley, Henry Hednery Seal, Chicago, 1955. Na página 175, Manley enumera uma série de livros que cada professor deve ler, a fim de ficar a par do ataque contra a educação norte-americana durante as últimas 4 décadas. 8. Além disso, os seguintes livros lhe serão úteis: Conquest of the American Mind, do Dr. Felix Wintmer, Meador Publishing, Seattle, Boston. What's Happening to Our Schools, de Rosalie M. Gordon, panfleto publicado pela America's Future Incorporated, New Rochelle, Nova York. The Turning of the Tides, de Paul W. Schaeffer e John Howland Snow, Longhouse Publishers. Progressive Education is Reeducation, de Jones and Olivier, Meador Publishing, Seattle, Boston. Brainwashing in the Right Schools, do Dr. H. Merrill Rohr, de Vineyard, Nova York. Communist Socialist Propaganda in American School, de Verne P. Kalb, publicado por Lakeshore Press, Madison, Wisconsin. 9. Se alguma das organizações educacionais às quais você pertence for de orientação socialista, tente retomá-la. Não tente fazer isso sozinho. Reúna um grupo de professores atentos ao seu redor
e avancem como um grupo organizado. 10. Incentive o ensino de problemas comunistas na escola. Essa disciplina pode tornar-se um excelente veículo para ensinar estudantes americanos a dar valor a seu próprio modo de vida. O nome da disciplina é importante. É provável que ensinar problemas comunistas seja mais aceitável do que ensinar comunismo. 11. Fique atento aos vieses em livros didáticos. O setor dos livros didáticos foi invadido por autores socialistas e até mesmo por gente com as opiniões mais radicais. Brainwashing in the Right Schools, por E. Mary Roth, é uma análise de 11 livros de história americana que refletem uma linha de esquerda destrutiva. 12. Não se deixe enganar pela tendência ateia atual de tirar Deus da sala de aula. Separação entre igreja e Estado era tirar os credos, não Deus, do currículo escolar. Seria tão inconstitucional ensinar irreligião na sala de aula como seria enfatizar alguma religião em particular. Da mesma forma que os professores não podem ensinar uma fé particular, os pais estão em seu direito quando insistem que a sala de aula não deve ser usada por aqueles poucos professores que desejam ver a fé destruída. Os professores que acreditam que ensinar o ateísmo é parte necessária de uma boa educação não estão realmente qualificados para ensinar em cultura judaico-cristã. Como cidadãos, têm o direito de ser ateus, mas como funcionários públicos não têm o direito de ensinar ateísmo. Se ensinarem, estarão violando o importante princípio constitucional. 13. Incentive a presença de oradores patriotas em assembleias escolares. Há também excelentes filmes para ver. Muitas organizações já contam com oradores bem informados que podem dar palestras em alta qualidade sobre assuntos que despertam excelentes reações por parte dos estudantes. 14. Quando se realizar um Fórum da Liberdade em sua área, procure comparecer. Sugestões para estudantes. 1. A mente dos estudantes é considerado um importante campo de batalha pelos estrategistas comunistas. A conquista comunista de um país é sempre precedida pela atividade extensiva dos intelectuais convertidos. No entanto, os antagonistas mais vigorosos do comunismo são alguns desses mesmos intelectuais que ficaram desiludidos e voltaram para o lado da liberdade. 2. Você nunca terá mais tempo para estudar o comunismo do que durante o período em que estiver na escola. Tente obter uma compreensão verdadeira do assunto. Aprenda sua filosofia, sua história, suas falácias. 3. Quando se deparar com socialistas dedicados, lembre-se que a única diferença entre um socialista e um comunista está no meio da dominação. O desejo de assumir o controle monolítico da sociedade é o mesmo em ambos. Às vezes a gente esquece que a União Soviética quer dizer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algumas pessoas consideram que o socialismo como bom e o comunismo como ruim. Na realidade, os dois são gêmeos. 4.
Seja rápido para detectar o viés de esquerda em livros didáticos e palestras. 5. Fique familiarizado com a mais recente linha comunista. Prepare respostas para suas acusações e propostas. 6. Seja sempre justo e franco. Nunca use táticas comunistas para ganhar pontos. 7. Você aproveita a escola muito mais quando sua educação tem um propósito. Fique familiarizado com os problemas comunistas e, de repente, economia, história, filosofia, ciência política, sociologia e psicologia irão adquirir vida. São assuntos relacionados com a guerra por sobrevivência em que estamos envolvidos. 8. Esteja consciente do fato de que pessoas veem os acontecimentos mundiais através de uma, dentre duas janelas. De uma das janelas, os alunos, e às vezes o professor, veem apenas o céu azul. Fora da outra janela, o aluno pode ver nuvens de tempestade. É esta janela que você deve escolher. Este é o lugar onde a história está sendo feita. E quem não mantém seu olhar nesta janela é pego de surpresa quando a tempestade começa. No dia do ataque a Pearl Harbor, a maioria dos americanos teve que partir da primeira para a segunda janela muito rapidamente. Quase chegaram tarde demais. Os danos causados pelas ameaçadoras tempestades políticas do mundo podem ser evitados somente quando os governos, mantendo-nos vigilantes e atentos. Somente quando o prevermos, ok? Mantendo-nos vigilantes e atentos. 9. Se tiver dificuldades com filosofia em sua mente e estiver atormentado por dúvidas, leia a experiência de um estudioso descrita no último capítulo deste livro. 10. Resista ao elemento radical no campus, que defende ações de massas e protestos violentos. Essas geralmente são as ferramentas dos agitadores comunistas. Elas fazem com que os alunos se manifestem, o que geralmente provoca brigas. Quando a política tenta restaurar a ordem, os comunistas escapam para que os estudantes assumam a culpa. Quando os agitadores comunistas conseguiram fazer com que os estudantes destruíssem as audiências do Congresso em São Francisco, em maio de 1960, o juiz decidiu libertá-los, pois creu que os estudantes já haviam percebido que foram enganados a ponto de servirem de frente a profissionais anti-americanos. 11. Organize um grupo de estudantes para estudar o comunismo e o anti-americanismo e o americanismo. Desafie socialistas e pró-comunistas no campus. Publique trabalhos. Crie uma associação de oradores. Escreva cartas ao jornal da escola. Adquira experiência em fazer processos democráticos pacíficos funcionarem. 12. Uma organização estudantil tem com um propósito patriótico e que está crescendo. É The Church Breweries. Obtenha sugestões sobre como criar uma subsede de organização em sua escola, escrevendo para o The Church Breweries 5354 W 126 TH Street, Hawthorne, Califórnia. Sugestões para os empresários. 1.
Lembre-se que Jefferson, Washington, Franklin, Madison, Adams e demais fundadores não deram e não eram aristocratas coloniais, como alguns livros didáticos insinuam, mas eram somente homens de negócios bem-sucedidos. Como estavam dispostos a parar para pensar sobre os problemas de seus dias, herdamos uma nação livre. 2. Reserve um tempo das pressões dos negócios para se manter informado. Assine uma boa revista noticiosa. 3. Seja membro de uma organização que envie relatórios de inteligências frequentes sobre problemas atuais. Uma das agências particulares mais eficazes nesse campo é o American Security Council, 205 West Monroe Street, Chicago, Illinois. 4. Tome parte nas atividades do partido político de sua escolha. Preste atenção na forte influência socialista que está tentando dominar ambos os partidos. Não hesite em usar sua força financeira e seu tempo na luta pela liberdade. Custou a Washington $65 mil para deixar seu negócio e servir no exército revolucionário. Em valores monetários inflacionados atuais, isso representaria cerca de $500 mil. 5. Se você pertence a um clube de serviço, empenhe-o na luta pela liberdade. A maioria dos clubes cívicos tem uma comissão especial para inspirar interesses patrióticos. Convide oradores para manter alerta a comunidade empresarial. 6. Patrocine concursos de redação e de oratória nas escolas para promover os ideais americanos e resistir à propaganda comunista enganosa. 7. Resista abertamente à venda de bens ao Império Soviético e lute por um embargo total contra a União Soviética em seus países satélites. 8. Trabalhe em benefício de uma estrutura tributária mais justa, que não seja arbitrária e confiscatória. A liberdade econômica faz parte da liberdade política. 9. Se seus funcionários forem sindicalizados, busque a cooperação das autoridades sindicais para a realização de um curso sobre o comunismo para sua própria equipe. Se não houver sindicato envolvido, pergunte a seus empregados se eles gostariam de um curso desse tipo. O American Security Council pode oferecer um programa completo com oradores, filmes e textos. Há muitas outras organizações disponíveis para ajudar. 10. Faça sua Câmara de Comércio apoiar fóruns regulares pró-liberdade que ajudem a comunidade a se manter alerta. 11. Só contribua com organizações fidedignas e que possuem intuitos patrióticos. Inconscientemente, alguns empresários têm financiado organizações que são meras fachadas comunistas. Se você for um membro da American Security Council, pode verificar qualquer organização ou pessoa nos arquivos da organização. 12. Sempre tenha em mente que as empresas americanas são um dos principais alvos da propaganda comunista. Esteja alerta para quaisquer atividades que possam dar munição ao inimigo. E 13. Forneça ponto de vista e sugestões aos seus legisladores estaduais e federais. Uma carta a um membro do Congresso tem mais impacto do que muitas pessoas imaginam. Sugestões para os legisladores. 1. A guerra entre liberdade e escravidão pode ser perdida nos corredores do Congresso. A onda de socialismo está varrendo muitas nações ocidentais livres para uma espécie de feudalismo supressivo e está ganhando terreno.
Nesta batalha, nossos legisladores estão na primeira linha de defesa. 2. Toda a estrutura de segurança americana foi gravemente enfraquecida por decisões técnicas da Suprema Corte nos últimos anos. O único remédio é a ação legislativa para restaurar essas leis de segurança. Brasil. Vou reler o segundo tópico deste livro nas sugestões para os legisladores. Atente-se. Toda a estrutura da segurança americana foi gravemente enfraquecida por decisões técnicas da Suprema Corte nos últimos anos. O único remédio é a ação legislativa para restaurar essas leis de segurança. 3. Os legisladores federais devem continuar a apoiar as comissões do Congresso que estão sob o ataque do Partido Comunista e seus companheiros de viagem. Esse ataque é um projeto de prioridade do Partido Comunista na atualidade. 4. Restaurar às comissões do Congresso americano o direito de determinar se as perguntas feitas a testemunhas pró-comunistas são pertinentes. 5. Restaurar as comissões do Congresso na mesma liberdade para investigar comunistas e pró-comunistas que sempre detiveram ao investigar problemas empresariais e trabalhistas. 6. Restaurar os estados de direito e impor suas próprias leis anti-subversão. 7. Restaurar ao Smith Act a disposição que torna crime ensinar ou defender a derrubada violenta do governo. 8. Restaurar ao Smith Act o significado de organizar, que inclui o trabalho de organização realizado depois de 1945, para que os agentes comunistas não pudessem esconder-se atrás das prescrições dos crimes. 9. Restaurar ao Poder Executivo do governo o direito de determinar motivos razoáveis e descartar os riscos de segurança em postos governamentais sensíveis ou não sensíveis. 10. Restaurar aos estados o direito de excluir do emprego e da educação pública aqueles que se recusam a depor sobre suas atividades e ligações comunistas. 11. Restaurar ao Poder Executivo o direito de interrogar estrangeiros que aguardam deportação acerca de companheiros e contatos subversivos, e o direito de deportar estrangeiros que se descobrem serem comunistas após sua entrada nos Estados Unidos. 12. Restaurar ao Poder Executivo o direito de negar passaportes àqueles que se recusam a ensinar uma declaração não comunista. 13. Restaurar aos estudos o direito de excluir do exercício da advocacia aqueles que foram membros da conspiração comunista ou que se recusam a testemunhar sobre atividades comunistas. 14. Manter-se atento a qualquer tentativa de forças de esquerda para desmantelar ou castrar o FBI. 15. Colocar em vigor as excelentes recomendações da Comissão de Segurança do Governo, publicadas em junho de 1957, que nunca foram postas em prática. E 16. Familiarize-se com as vantagens da utilização das poderosas pressões pacíficas contra a União Soviética, especialmente nos campos econômicos e políticos. Sugestões para a imprensa.
Tenha em mente o esforço constante do aparato comunista para implantar seus agentes em todos os meios de comunicação de massa. 2. Familiarize-se com a linha comunista atual, que aparece no início deste capítulo. Cuidado com pessoas que mudam conforme essa linha, muitas vezes se contradizendo para se acomodar aos zigue-zagues mais recentes da estratégia do partido. 3. No cumprimento da tarefa de denunciar o crime, a corrupção e a ineficiência na cultura americana, tenha cuidado para não destruir a confiança nas instituições americanas. Como as forças negativas em nossa sociedade são mais propensas a ser notícia do que as realizações positivas, é fácil exceder-se na ênfase ao lado negativo e fornecer os elementos para uma propaganda extremamente prejudicial. 4. Escreva matérias sobre temas atuais que reflitam interpretações solidamente americanas do problema. A avalanche comunista de literatura é muitas vezes agravada pelo viés de esquerda nas notícias publicadas em vários órgãos, viés que deixa o ponto de vista americano praticamente de fora. Mais e mais editores de jornais estão reconhecendo este problema e tomando providências. 5. Use citações de patriotas americanos em pequenas matérias. 6. Desenvolva um programa de contato com as autoridades, para que elas tenham uma garantia de sua capacidade para manter segredo. É desejável que a imprensa esteja informada sobre os acontecimentos, por confidenciais que sejam. A maioria dos funcionários começa desejando cooperar estreitamente com a imprensa, mas se torna reservada quando distorções e publicações prematuras enfraquecem ou destroem sua capacidade de cumprir suas obrigações. E 7. Alguns membros da imprensa têm o dom de detectar influências comunistas na vida pública e fizeram excelentes contribuições ao apontar esses problemas. No início, em ação talvez não seja popular, mas dá ao jornalista estatura à medida que os eventos vão demonstrando que sua análise estava correta. Precisamos de mais analistas informados e sensíveis às técnicas do aparato comunista. Sugestões para os líderes religiosos. As igrejas tornaram-se um dos principais alvos para a infiltração comunista socialista há muitos anos. Conseguiram capturar muitas posições chaves dentro das organizações religiosas importantes. Alguns líderes religiosos defendem abertamente os princípios comunistas, são apologistas da União Soviética e defendem até mesmo a capitulação sob a ameaça de guerra nuclear. Estude o judaísmo, o cristianismo e o comunismo, a ponto de poder detectar imediatamente as falácias de algumas pessoas em posição de destaque que disseminam nos púlpitos. 3. Desenvolva uma congregação de leitura da Bíblia. 4. Faça da religião uma força prática e dinâmica na vida das pessoas. 5. Resista à erosão dos modernistas que procuram desacreditar a Bíblia e definir Deus como uma não realidade imaginária. Como dissemos no primeiro capítulo deste livro,
muitos daqueles que começaram há um século atacando a Bíblia e destruindo nossa cultura religiosa eram colaboradores próximos de Karl Marx. Esteja alerta para detectar aqueles que usam o cristianismo social para encobrir o fato de que não são cristãos em hipótese nenhuma. 7. Preste atenção àqueles que usam dos princípios de paz, fraternidade, tolerância e caridade cristã para obscurecer os aspectos conspiratórios da paz comunista. A paz do comunista compartilha a prisão e a sepultura. Lembre os pacifistas profissionais que aceitaram a propaganda de paz paralisante dos comunistas que o mesmo Jesus, que ensinou a amar o inimigo, nunca defendeu a rendição. O mesmo Jesus que disse, dê a outra face, para evitar brigas e disputas no curso normal da vida, também disse para se sacar de uma espada para preservar a vida. Lucas 22, 36. O Jesus de Nazaré, que limpou o templo, estava demonstrando que o direito deve ser defendido. 8. Caso se depare com alguém que se labute sob o erro de que comunismo e cristianismo têm um denominador comum, peça para que leia o apêndice deste livro. Os primeiros cristãos praticavam o comunismo? 9. Por causa do aconselhamento prestado pelos ministros, há grandes esforços no sentido de usurpar o ministério. Esteja atento ao esforço de alguns psiquiatras analíticos que levam os ministros a aceitar sua filosofia amoral. Eles opinam que o sentimento de culpa e o senso de certo e errado são a causa de doenças mentais. Toda essa concepção está sendo desacreditada. Há muito mais saúde mental no conceito judaico-cristão de resistência à tentação e superação dos erros do que naquilo que jamais emanou do divã freudiano. Escrevi um artigo bastante abrangente sobre o assunto intitulado Law Enforcement Looks at Mental Health, e apareceu na revista policial profissional Law and Order, de março de 1961. 10. Ao aconselhar os estudantes que estão encontrando dificuldades para conciliar as muitas e conflitantes abordagens difundidas na escola, você pode encaminhá-los para o último capítulo deste livro, projetado para ajudar o aluno a reconhecer o conflito ideológico em curso atualmente. Espera-se que este material ajude os leitores a encontrar seu caminho através da confusão de tantas vozes, de modo a manter sua integridade moral e intelectual. 11. Leia atentamente um livro antes de o recomendar a outras pessoas. Recentemente, alguns grupos religiosos foram induzidos a recomendar livros que estavam repletos de obscenidades. Esta é uma parte importante da campanha socialista comunista para desacreditar a cultura religiosa. Que técnica poderia servir melhor sua finalidade do que ter as próprias igrejas patrocinando literatura degenerada? E 12. Crie grupos de estudo de jovens e adultos para estudar o comunismo. Consiga pessoas qualificadas e bem informadas para servirem como líderes de discussão. O Ocidente pode vencer.
Se todos os cidadãos forem atentos às oportunidades para dar um golpe em benefício da liberdade, a força do comunismo pode ser interrompida, sufocada e então eliminada. Essa é a nossa tarefa. Sem nossa tolerância e ajuda, o Império Comunista jamais se teria tornado o segundo poder mais forte da Terra. Agora temos a incumbência de desmantelá-lo. Nikita Khrushchev sabe das pressões que podemos fazer sobre ele se o nosso povo se convencer a agir. Quem não tiver coragem para a ação positiva pode muito bem lembrar de já citada ameaça de Manuilsky. Ele descreveu a estratégia comunista para o período que estamos atravessando agora do seguinte modo: começaremos por lançar os movimentos da paz mais espetaculares da história. Os países capitalistas, cretinos e decadentes, terão a satisfação de cooperar em sua própria destruição. Aceitarão com satisfação outra oportunidade de sermos amigos. Assim que baixarem a guarda, esmagaremos a todos com nosso punho fechado. Citado por Joseph Z. Confender, que era um aluno na escola, em uma carta ao Dr. J. T. Bales, do Reading College, datada de 7 de março de 1961. Confender disse, abre aspas, em anexo, uma cópia de citação que você pediu. Faz parte do que Manuilsky disse a um grupo de alunos dos últimos anos na Escola Lenin, em conferência realizada em Moscou, em março de 1930, a qual estava presente como um dos alunos que era. Fecha aspas. Hoje o comunista está avançando em todas as frentes. As autoridades dizem que se nós deixarmos os comunistas se alimentarem do Ocidente por apenas alguns anos a mais, pode ser tarde demais. É melhor passarmos adiante a mensagem de que podemos chegar ao sucesso sem maiores guerras. Se os homens livres estiverem dispostos a ajudar, o problema será resolvido. E se estiverem dispostos a estudar o problema e mover-se pelo mundo em uma coalizão vasta e unida, é totalmente possível que a raça humana possa celebrar o encerramento do século XX com a seguinte realização monumental. Liberdades a todos em nosso tempo. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Se gostou, deixe o like, compartilhe e ajude-nos a espalhar as mensagens anticomunistas pelos países de nossa língua portuguesa. Deus vos abençoe e nos salve do comunismo.